Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso dia de campo virtual da Unidade de Referência Tecnológica de Montes Claros, do estado de Minas Gerais, conhecida também como URT de Montes Claros. Eu sou Inês, engenheira agrônoma e técnica responsável por essa unidade. E vou apresentar os resultados obtidos nesses 4 anos de pesquisa do projeto Forrageiras para o Semiárido, que é uma iniciativa do sistema CNA, Senar e a Embrapa, com apoio do sistema FAENG, através do Sindicato Rural de Montes Claros e a IPAMIG. Essa primeira estação são das gramíneas anuais, que são utilizadas como uma reserva estratégica na forma de silagem. Foram testadas aqui na URT de Montes Claros 6 tipos de forragens, sendo 2 tipos de sorgos, 2 tipos de milho e 2 tipos de milheto. A época de plantio foi no início do período chuvoso, entre outubro e novembro, e usamos espaçamento de 50 centímetros entre linhas para o milheto e 70 centímetros entre linhas para o sorgo e para o milho. Para o milho, utilizamos 5 plantas por metro linear, totalizando 71 mil plantas por hectare. Para o sorgo, usamos 8 plantas por metro linear, totalizando 114 mil plantas por hectare. E para o milheto, utilizamos 13 plantas por metro linear, num total de 260 mil plantas por hectare. E foi feita uma adubação tanto de plantio como de cobertura, de acordo com o resultado da análise de solo. Nesses 4 anos de avaliações, tivemos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, o sorgo BRS 658, que apresentou uma produtividade média em torno de 24 toneladas de massa seca por hectare ano. E em segundo lugar, o sorgo Ponta Negra, com produtividade média em torno de 22 toneladas de massa seca por hectare ano, ambos obtidos em torno de 80 dias. Terceiro lugar, o milho BRS 2022, que obteve a produtividade média de 11 toneladas de massa seca por hectare ano, obtidos em torno de 80 dias. Em quarto lugar, o milho Grutuba, com uma produtividade média de 8 toneladas de massa seca por hectare ano, obtidos em média de 76 dias. Em quinto lugar, o milheto IPA-BUG, com a produtividade média de 7,5 toneladas de massa seca por hectare ano. E por último, o milheto BRS 1501, com 6,7 toneladas de massa seca por hectare ano, ambos com produtividades obtidas em média de 78 dias. Vamos saber qual foi a cultivar destaque da estação 1, das anuais? O nosso grande destaque foi o sorgo BRS 658. As cultivares de sorgos possuem tolerância à seca, baixo custo de produção e uma alta qualidade de forragem, sendo uma opção interessante para o nosso semiárido. O sorgo, em especial o sorgo 658, é bastante rústico em relação a longos períodos de estiagem. No entanto, sem uma adubação correta e suficiente que forneça todos os nutrientes, o mesmo não consegue atingir todo o seu potencial produtivo. Portanto, o uso de técnicas de adubação e correção do solo são necessários para uma alta produtividade. Aqui na URT de Montes Claros, todas as cultivares de anuais sofreram com ataques de pragas. Mesmo assim, o sorgo BRS 658 obteve maior produtividade, resistência à estiagem e não apresentou acamamento. Estamos agora aqui na estação 2 das perenes. Foram testadas 6 gramíneas aqui na URT de Montes Claros, sendo no cultivo solteiro e também no consorciado, com a leucena e também com a glicídia. Vale salientar que o norte de Minas apresenta uma má distribuição de chuva ao longo do ano e um período de estiagem prolongado. E com isso, afeta negativamente a produção de forragem e com isso acarreta uma queda no desempenho do animal criado a pasto. Portanto, é necessário que tenha gramíneas que sejam adaptadas para a nossa região aqui do semiárido mineiro. A época de plantio foi no início do período chuvoso, entre outubro e novembro. Foi feita a adubação de plantio e de cobertura de acordo com a análise de solo. É importante frisar que uma adubação de forma correta
ela exerce influência na produção de forragem e também na vida útil da pastagem. E outro fator importante é o manejo correto da entrada e saída do animal no pasto, pois isso vai garantir uma maior eficiência no sistema produtivo. Nesses anos de avaliações, tivemos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, o andropógon com produtividade média em torno de 10 toneladas de massa seca por hectare ano. Essa produtividade foi obtida em torno de 50 dias de intervalo de corte. Vale ressaltar que o andropógon em consórcio não perenizou. Em segundo lugar, o piatã, terceiro lugar o tamani e em quarto lugar o maçai, que produziram em torno de 7 toneladas de massa seca por hectare ano, nos intervalos de corte em torno de 45 dias. Isso tanto no cultivo solteiro quanto o consorciado. O piatã diminuiu seu vigor com o sombreamento. No entanto, os pânicos, ou seja, o tamani e o maçai, se adaptaram muito bem ao consórcio. O capim corrente e o búfalo áridos, tanto no cultivo solteiro quanto o consorciado, apresentaram uma produtividade média de 5 toneladas de massa seca por hectare ano, obtida em média de 45 dias de intervalo entre cortes. Os capins corrente e o búfalo áridos são os materiais mais resistentes à seca. Em regiões de menor precipitação, esses materiais podem ser vantajosos. E aí, já sabe qual foi nosso destaque na estação 2? Entre essas 6 gramíneas testadas na URT de Montes Claros, tivemos 2 grandes destaques. Um deles foi o andropógon. Foram, em média, 3 cortes no período chuvoso. O andropógon apresentou a melhor produtividade, mas não se adaptou ao cultivo em consórcio, tendo baixa taxa de sobrevivência ao sombreamento. Teve uma boa relação folha-como, comparada ao búfalo áridos, piatã e ao corrente. Destaque também nessa estação para os pânicos. O capim maçai e o tamani tiveram uma produção inferior ao andropógon, mas são adaptáveis nas condições de consórcio, com a produtividade média em torno de 7 toneladas de massa seca por hectare ano, no intervalo de corte em torno de 45 dias. Em média, foram 3 cortes no período chuvoso. Em relação à ocorrência de pragas, não registramos incidências nos capins destaques aqui na nossa unidade. Estou falando agora aqui da estação das cactáceas, palma forrageira. Aqui na URT de Montes Claros, trabalhamos com 4 variedades de palma, tanto no cultivo solteiro como no cultivo consorciado, com a leucena e a glericídia. O plantio foi realizado 30 dias antes do período chuvoso, entre setembro e outubro, e utilizamos um espaçamento de 1 metro entre linhas e 0,25 metros entre plantas, totalizando 40 mil plantas por hectare. Fizemos uma adubação de acordo com o resultado da análise de solo. A palma forrageira é uma cultura de grande importância aqui para a nossa região do semiárido mineiro, pois é uma fonte alternativa de alimento para o rebanho no período de estiagem. E além de alimento, ela tem uma flexibilidade no corte, que vai depender da necessidade do produtor. E o alto teor de umidade que a palma tem, e se tratando de uma região de semiárida, ela fornece uma boa parte de água que o animal necessita. No entanto, para que essa espécie atinja todo o seu potencial produtivo, é necessário que o solo tenha uma boa fertilidade. Portanto, o uso de técnicas de adubação e correção do solo é de grande importância para manter altas produtividades. Nos 4 anos de avaliações, tivemos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, a variedade orelha de elefante mexicana, que apresentou uma produtividade média em torno de 19 toneladas de massa seca por hectare ano, no cultivo solteiro. No consorciado, houve uma diminuição da produtividade com o sombreamento. Em segundo lugar, a palma miúda, com a produtividade média em torno de 15,5 toneladas de massa seca por hectare ano, tanto no cultivo solteiro como no consorciado. Terceiro lugar, a IPA sertânea, que obteve a produtividade média de 15 toneladas de massa seca por hectare ano, no cultivo solteiro e diminuindo a produtividade com sombreamento do consórcio. E em quarto lugar, a gigante,
com uma produtividade média de 11 toneladas de massa seca por hectare ano, no cultivo solteiro e nos consociados. Os cortes foram sempre realizados aos 10 meses e essa produtividade média foi obtida em 3 anos de avaliações. Vamos de destaque da estação 3? Dentro das cultivares que foram testadas aqui na unidade de Montes Claros, o destaque foi a palma miúda. A miúda apresentou rápido crescimento, maior número de brotações em comparação às demais cactáceas avaliadas. Boa produtividade, apresentou uma boa taxa de sobrevivência, média de 88%, e tem resistência à cochonilha do carmim. Aqui na estação 4 das Lenhosas, a URT de Montes Claros está trabalhando com a leucena e a glericídia, pois são plantas que é resistente à seca e também são adaptadas à região do semiárido. O plantio foi realizado no início do período chuvoso, entre outubro e novembro, e utilizamos o espaçamento de 3 metros entre linhas e 1 metro entre plantas. As leguminosas é uma opção para bancos de proteína e, além disso, fornece sombra para os animais, pensando no bem-estar animal. E fornece também nitrogênio ao solo e pode ser cultivada tanto no cultivo solteiro como consociado. Em 4 anos de projeto, tivemos os seguintes resultados. A leucena apresentou produtividade média em torno de 3,47 toneladas de massa seca por hectare ano e a glericídia, em média, em torno de 2,82 toneladas de massa seca por hectare ano. Foram, em média, 3 cortes por ano. O nosso último destaque aqui na URT de Montes Claros, na estação 4, foi a leucena, pois apresentou uma alta produtividade e menor ataque de pragas. É uma alternativa interessante para a região do semiárido mineiro, pois além de aumentar o teor proteico nas dietas, pode ser consociada ou utilizada na forma de banco de proteína. Isso tudo com baixo custo. Eu agradeço a todos e espero que tenham gostado das informações e estou à disposição para os produtores da região que queiram tirar dúvidas.